Boa noite, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Você tem os lábios para louvar o Senhor? E o coração para agradecer, para bendizer o nome do Santo Deus? Amém. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais. Foi um momento atípico, não foi aquele jantar engravatado, foi um momento de descontração. E quando você sobe à casa de Deus, você sobe com esse propósito: estar unidos na família de Cristo. O que nós fizemos hoje aqui e fizemos ontem lá. Quero agradecer a Deus por cada um que foi e por aqueles que prestigiaram, que trabalharam, que nos ajudaram naquele momento, e que os próximos eventos que a igreja fizer, mais casais, mais pessoas possam participar, né? Quero agradecer de todo o coração, em nome da coordenadoria de adulto, todo o empenho de cada um. Cada um que esteve lá teve o seu trabalho. Uns confeccionar o que nós comemos, outros na limpeza, outros na organização, na decoração. Então eu quero agradecer a todos por aquele momento tão especial. É que a Igreja de Cristo, ela cresce em espírito e em verdade. E é dessa forma que a igreja cresce, unida, de mãos dadas, olhando para frente, o consumador de todas as coisas. A canção diz: venha agora adorar a Deus. Então eu convido a igreja a ficar de pé, soltar o seu coração, abrir os seus lábios e louvar com alegria o nosso Deus. Desculpa, irmãos, é que a gente esqueceu de passar o hino pro Leonardo colocar aqui para nós. Filhos, se conseguir achar, da linda pátria. Da linda pátria. Depois, se for oportuno, a gente canta o hino. Sua salvação.
Avisos. Terça GP, quinta culto de oração e domingo culto da família. Esses são os avisos de praxe, né? Toda semana nós colocamos no grupo e que convidamos sempre que levem e que tragam para o culto de oração também pessoas novas, pessoas que, de preferência, que ainda não conheçam Jesus, né? Para que venham a ter a oportunidade da salvação, assim como nós temos. Sábado haverá o encontro das mulheres do presbitério. Será em São Francisco do Sul, às 16 horas. Depois do culto, a Silvana pediu para que quem vai participar lá ficasse para combinar como será a condução para ir a São Francisco no sábado. Então, sábado, às 16 horas, será lá em São Francisco, na IPI de São Francisco. Domingo de manhã, líderes e auxiliares. Nós teremos a nossa reunião de líderes aqui no templo, domingo de manhã. É isso, Cleiton? Dos GPs, né? Depois o Cleiton vai dar mais uma reforçada lá no grupo, né? Então, nós vamos fazer um café no domingo de manhã e cada um traga o seu lanchinho. Tá? Agora eu peço que a igreja abra suas Bíblias em 1 Pedro 3. Pedro 3, no versículo 8 ao 17. Primeiro Pedro 3, do 8 ao 17, amém? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amigos, fraternos, misericordiosos e humildes, não pagando mal com mal, ou insulto com insulto, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, para herdardes uma bênção. Porque quem quer amar a vida e viver nos dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam mal. Ora, quem é que vos maltratará se for zeloso do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sois bem-aventurados. Não tenhais medo, portanto, de suas ameaças, nem fiqueis perturbados. Antes, santificai o vosso coração a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão, reverência e com boa consciência, de forma que no que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for esta a vontade de Deus, é melhor sofreres praticando bem do que fazendo o mal. Amém? A palavra diz, né? Não devemos pagar mal com mal, que devemos amar, que devemos ter mansidão naquilo que fizemos. Porque o mundo condena quem segue a Cristo. Mas ainda assim, Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Então, que nesta noite nós possamos nos colocar diante de Deus em oração, em súplica, para que Deus nos dê um coração compassivo, um coração tranquilo, perdoador, e que nós possamos ter mansidão
ser como sal. Muito sal, salga demais. Pouco deixa insonso. E nós temos que ser o equilíbrio, o tempero. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, não temos palavras para te falar, Senhor, porque Tu és tão grande e nós tão pequenos. Mas ainda assim nos colocamos diante de Ti, com nosso coração contrito, em gratidão. Gratidão pelo amanhecer que Tu nos renova, pelo dia que Tu nos sustenta, pela noite de descanso que Tu nos dá. Começamos hoje uma nova semana, na Tua presença e na Tua misericórdia. Por isso nos colocamos diante de Ti, Senhor. Todos os nossos desígnios estão na Tua presença e nas Tuas mãos, porque não temos a capacidade, Senhor, de dirigir-nos, se não tiver Tu como coordenador de nossos passos, como orientador das nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, e perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque somos fracos e de pequena fé, mas ainda assim a Tua misericórdia nos levanta, nos sustenta, e a Tua graça nos dá vida. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoe esse culto que hoje nós subimos à Tua casa, com o coração cheio de alegria, com os lábios cheios de boa vontade e força. Louvaremos e agradecemos o Teu nome, porque sabemos que se aqui estamos é porque Tu assim o permitiste. Derrama as Tuas bênçãos sobre todos os atos desse culto, seja louvor, seja oração, seja lá, Senhor, aquilo que sai do nosso coração para o Teu bem e para o Teu louvor. Derrama as Tuas bênçãos. Abençoa a ministração que será feita pela pastora Gislaine, que Tu possa usar ela, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, e que o nosso coração esteja aberto, preparado, como porta se abre a Ti, Jesus, para Te receber. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Já conseguiu colocar aí? Vamos cantar aquele hino que a gente deixou de cantar daqui a pouco? Da linda pátria. Vamos ficar de pé, vamos. Linda pátria sou
salvaram, né? Essa canção, quem tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer à frente. Thank
antes da gente ir para o culto, desde ontem de manhã, na verdade, eu tenho um vizinho muito encrenqueiro. E ele resolveu encrencar comigo. Ontem de manhã já, eu passei o dia inteiro angustiado. À noite, a gente até fez um louvor lá, né? A Denise até falou, você não estava normal. Realmente, eu não estava normal. Eu estava bem angustiado. E porque, né, é uma situação que te leva a ficar pensando em várias coisas ruins e você não quer ter uma treta com o vizinho, né? Quem quer ter uma treta com o vizinho? Ninguém quer, né? E foi uma coisa totalmente inusitada. Eu só cumprimentei ele, mas ele achou que por eu ter cumprimentado ele estava no pitbull dele solto. E aí eu estava preocupado com a minha cadelinha que estava solta, e eu não sei qual foi o tom de voz, mas ele é legal, tranquilo. Espero que o áudio não esteja vendo. Mas ele se ofendeu com o meu cumprimento, e por que ele perguntou isso? E começou a querer brigar comigo. Eu disse, cara, fica de boa. E eu saí, fui para cima, ele ficou tentando brigar comigo. Mas hoje, antes da gente vir para cá, irmãos, eu estava com o pedreiro que está fazendo obra lá em casa e chegou ele. E ele chegou amando do nosso inimigo, querendo tirar a paz, querendo brigar com qualquer um que fosse. Foi para cima do meu pedreiro, foi para cima de mim e falou que ia pegar nele, coisas do gênero, né? Então, é uma pessoa que tem contato com PVC e coisas do gênero, então vocês podem imaginar o tamanho do problema que é. E eu fiquei ali tentando administrar a situação e vim para cá falando com meus filhos, com a minha esposa, minha esposa, falei para eles dentro do carro, a gente tem que orar, porque quem dá solução para esse tipo de coisa é só Deus. Eu já tive no passado outros problemas parecidos, eu sei que os irmãos também já tiveram, e no final das contas só Deus pode dar solução para esse tipo de coisa. Eu falei assim, a gente vai orar para Deus dar a solução, salvar ele, dar uma casa melhor para ele em outro lugar, se for o caso, seja o que for. A gente não vai orar para o mal dele, eu falei isso. A gente vai orar para que Deus dê a solução dos ajude, porque só Deus. Porque se a gente for tentar com as próprias mãos, só vai piorar a situação. Eu não ia falar nada, mas vocês viram o texto que o Felipe leu, né? O Felipe não sabia nada, mas ele começou a ler e eu confesso aos irmãos que começou a rolar uma lágrima aqui no meu olho. Do direito, por isso que eu falei hoje no singular. Porque a gente tem que. A gente é testado, né, meus irmãos? A gente canta sobre amor, a gente fala sobre amor. E é nessas horas que Deus nos testa de verdade. Porque amar o nosso filho, amar o Antônio, que olha essa cara de carinho toda vida para mim quando eu estou aqui em cima, amar os irmãos é fácil. Mas amar aquela pessoa que quer ir para cima de ti, que quer se destruir às vezes, é difícil. E o Felipe não sabia nada, ele leu esse texto, leu até o fim, e o texto todo fala: não pagai o mal com o mal, né? Ser justo e não temer, porque Deus é o dono da justiça. E assim ele foi seguindo no texto, e eu olhava para ele e disse: está escutando, amor? Então esse texto, logicamente, que não é só para mim, ele é para todos nós, mas ele me falou muito. E aqui tem uma canção que nós vamos cantar agora, que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, às vezes o meu ego, meu orgulho, está nas mãos de Deus. Eu não podia deixar de falar isso para os irmãos, porque está me falando muito ao coração essa situação, e às vezes, até vou falar mais. Depois eu falei com o filho dele, e o filho dele falou para mim assim: o Juliano, muito do bem, ele está metido com coisa ruim, tá, mas a gente olha nos olhos dele e a gente vê que ele está bem. E ele falou: cara, eu quero sair dessa vida. E eu disse: cara, todo mundo tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Se tu precisar de alguma coisa, sabe que a gente vai lá na igreja, a gente quiser aparecer lá na igreja, sabe que eu não acredito muito nessas coisas. E eu falei para ele: entende? A gente não sabe quais são os planos de Deus. Às vezes a coisa acontece, né? A malice, sabe o malice que vem para bem? Para que ele pudesse ouvir de alguma maneira, alguma palavra minha que fosse, né? Porque tanta gente, né, lidaria com essa situação com ódio, e a gente tentou lidar. Eu falei com ele com todo amor possível, falei: pô, gente, sabe, a gente conhece vocês um tempão, a gente só quer viver em paz e tal, não sei o quê. Então eu falei com ele, e agora eu estou falando com vocês, e eu espero que essa palavra cause algo tão positivo quanto está causando em mim essa situação. Meus irmãos, e vamos cantar essa canção
que fala sobre se humilhar. E ela tem uma palavra muito forte. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem te conhecer.
em todo o tempo que estivermos aqui, Pai. Que nós possamos nos humilhar e que nós possamos, Pai, ter o amor que Tu pregou, Pai. O amor que Tu trouxe através da Tua palavra e que é sem igual, Pai. E que nós possamos viver em nossa vida esse amor, Pai. Ajuda-nos, Pai, a trilhar esse caminho. Que não seja nenhum outro, mas apenas esse caminho, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse momento, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas nossas vidas, continua conosco nesse culto. Pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Que esse seja o nosso louvor todos os dias. Nós possamos cantar a bondade do nosso Deus. Deus, Ele tem sido bom o tempo inteiro, apesar de nós. Apesar de nós, Deus é bom. E se estamos aqui é por causa dessa misericórdia e bondade que todos os dias nos assistem, que todos os dias estão nos ajudando em todo o tempo, amém? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33. Para a nossa meditação dessa noite, nós estaremos trabalhando o tema moral. Talvez esse tema ele assuste a gente, assuste a todos nós, porque se torna um tanto quanto difícil, em tempos como hoje, nós trabalharmos essa questão a partir de nós. Nós exigimos do outro, mas por vezes nós não conseguimos administrar isso em nossas vidas. E nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, entender o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar conosco. E o meu desejo para você nessa noite é que você se dispa de todo ou de tudo aquilo que porventura você tem como conceito ou como que você tenha como verdade, para perceber a verdade do reino de Deus, para perceber a verdade da palavra do Senhor. Nós cantamos nessa noite que se nós nos humilharmos, a palavra do Senhor diz que um coração contrito e humilde, o Senhor Ele não despreza. Ao contrário disso, dá-nos a entender então que um coração soberbo e orgulhoso é desprezado por Deus. Então nós precisamos nos humilhar diante da certeza de que nós não sabemos nada, diante da certeza de que todos os dias nós precisamos aprender algo novo. Nós precisamos despir-nos da nossa verdade, dos nossos conceitos, nos despir daquilo que nós temos como, quem sabe, razão, porque nós somos cheios da razão. Somos cheios da razão. Eu tenho razão. Eu estou certo. A forma de eu pensar é a correta. Mas será que é isso mesmo? No reino de Deus é diferente. No reino de Deus não acontece dessa forma. Porque Deus nos mostra um caminho totalmente diferente. Porque maior é aquele que serve. Melhor é aquele que se humilha. E a palavra do Senhor nos mostra essa realidade, porque por vezes nós nos sentimos injustiçados. Nós achamos que aquilo que acontece conosco é muito injusto. Porque Deus não nos ama, porque Deus não entende, porque Deus não escuta a minha oração. Por quê? E por quê? E mais por quê? E não compreendemos a verdade estabelecida na palavra de Deus, que demonstra claramente
de quem nós somos e quem é Deus. E aí, se a gente tem um coração humilde, Deus vai nos revelando a sua palavra, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao seu santo nome. É para aqueles que têm temor no coração. E eu começo perguntando: você tem temor a Deus? Será que existe temor ao Senhor? Que é o princípio de toda a sabedoria? Precisamos, queridos, nos despir, para então sermos revestidos do novo homem em Cristo Jesus. Eu vou ler o texto, eu ia ler apenas os versículos, mas enquanto eu estava ali, eu não senti paz no coração e eu vou ler todo o texto. E eu queria que você pudesse pensar ou se transportar com a dinâmica da Aline e do Gustavo no dia de ontem, no grupo de casais, que vocês pudessem se transportar para estas letras que são sagradas, através do Espírito Santo, porque por si só ela é morta, e pedir que esse Espírito Santo faça você compreender esta palavra, que o Espírito Santo faça você ter entendimento destas verdades, que podem trazer vida, que podem trazer bênção para você e para mim. O texto diz assim: ouve, pois, Jó, as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado de barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto, não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contentes com ele, afirmando que não te dás conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também o seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via agora, desaparece, e os seus ossos, que não se viam agora, se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça à cova, achei o resgate. Sua carne se rebustecerá com o vigor da sua infância, ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não foi por
tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Vamos orar. Pai, nos colocamos diante da Tua presença. De maneira humilde, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando conosco e fazendo-nos entender a Tua palavra, para que não seja uma compreensão humana, mas que seja uma revelação divina aos nossos corações. Oramos, Senhor, nessa noite e pedimos-te, Senhor, que Tu estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas e abra os nossos corações e também o nosso entendimento para vermos a luz em Cristo Jesus. Tudo isso nós te pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Queridos, o livro de Jó é um livro bastante complexo. É um livro onde nós vemos a semelhança do que vivenciamos nos nossos dias, muita dor e muito sofrimento. Situações de calamidades, situações complicadas, que quem sabe fosse um de nós a vivenciar tudo aquilo que se passou na vida do servo Jó, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Olhamos para o livro de Jó, no capítulo 33, e aqui nós encontramos o primeiro discurso de Eliú. Eliú, um homem usado pelo Senhor, está chamando a atenção de Jó, está pedindo a atenção de Jó, e este homem deseja falar a Jó com muita sinceridade e também com muita honestidade, ao contrário daquilo que eu e você gostamos de ouvir, aquilo que agrada aos nossos ouvidos. A intenção de Eliú não era falar aquilo que viria a agradar aos ouvidos de Jó, mas falar com honestidade e sinceridade as verdades que procediam do próprio Deus. Jó, ele estava tentando se justificar diante do Senhor, e qualquer semelhança é mera coincidência, porque por vezes nós também tentamos nos justificar diante de Deus em relação aos nossos erros, às nossas falhas, ou às reações, ao nosso jeito reativo de ser em relação aos outros. E por conta disso, Eliú, segundo o que ele mesmo fala no texto, embora sendo ele um simples mortal e formado de barro, assim como ele diz ser, que Jó também era, ele se apresenta como aquele que é agora então o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus. Eliú, ele então repreende Jó. Quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de ser exortado? Quem gosta de ser chamado à atenção? Certamente nenhum de nós, porque somos soberbos e somos arrogantes, e porque o eu, ou o nosso ego, teima em nos dominar constantemente. E Jó, não diferente disso, é repreendido por Eliú pela maneira como ele tem a audácia de se colocar na presença de Deus e se dizer inocente diante das culpas que ele tinha. Jó estava ali se
ele está sendo injustiçado das calamidades e dos problemas que ele vem enfrentando. Mas Eliú diz o seguinte: olha, Jó, baixa a tua bola, diminui o teu ego, vem cá, vamos conversar. Eu preciso te falar das verdades. Eu preciso falar para você quem realmente você é. Eu preciso te colocar no teu lugar e mostrar para ti qual é o lugar de Deus nessa história toda. E então, no seu discurso, ele diz: Deus é maior do que o homem. Vocês estão entendendo? Deus é maior que você. Deus é maior que nós. E diante disso, Deus ele não precisa prestar contas de nenhum dos seus atos a mim ou a você. Deus não precisa nos responder. Deus não precisa nos dar motivos. Deus não precisa justificar os seus atos quando nós o questionamos ao dizer: mas por que isso, Deus? E lá no nosso íntimo a gente diz: pois Deus se escondeu de mim. Deus não ouve as minhas orações. Eu não sou atendido pelo Senhor. E vivemos essa culpabilidade. Mas Deus realmente não precisa nos responder. Mas Ele responde, né? Ele responde às pessoas com o fim de persuadi-las da sua soberba, da sua arrogância, da sua maldade. Deus, Ele responde às pessoas para que as pessoas possam entender e ter uma real compreensão que Ele foi aquele que enviou o seu Filho para o mundo para nos resgatar da morte. Nós cantamos: Cristo tem poder para salvar. E é diante desse Cristo que nós estamos. E queridos, olhando para a palavra, nós vamos perceber que o Senhor ele também fala através do sofrimento. Às vezes nós queremos ouvir revelações, às vezes nós queremos ter visões, às vezes nós nos achamos autossuficientes e merecedores de todas as bênçãos, não só espirituais, mas também materiais, e aí nós saímos tomando posse. Porque fulano disse que eu seria bem sucedido. E a minha pergunta para você é: foi Deus ou foi o fulano que te disse isso? Não podemos confundir as vozes, porque existem muitas vozes por aí. Deus fala por intermédio do sofrimento. E Deus, além de falar, Ele coloca mediadores. Ele usa mediadores para falar conosco. Palavras de sabedoria. Nos grupos nós estudamos sobre padrinhos, né? E aqui nesse texto nós vimos claramente que existia alguém que era o portador de uma mensagem de Deus. Quem sabe uma pessoa, um intercessor. Alguém que iria instruir Jó quando ele estava no olho do furacão e não conseguia enxergar o agir de Deus. E isso acontece conosco, porque quando nós estamos no olho do furacão, é muito mais fácil alguém de fora nos ajudar do que nós mesmos sair dos buracos nos quais nós nos metemos. E aqui, ao olharmos a palavra, nós vemos que Deus coloca em nossas vidas mediadores para nos explicar os justos caminhos do Senhor. E esse texto, se vocês não observarem, mas eu gostaria que vocês atentassem para ele, vai nos dizer que certamente, se ouvirmos as palavras e as acolhermos com fé, então o Senhor nos salvará por meio de um resgate. Se
de morte. Daqui a pouco eu caio. Aquela situação de morte e angústia que estava envolvendo o seu íntimo, envolvendo o seu coração. Queridos, esse texto, ele vai falar-nos de dores no leito. Ele vai falar de doenças que tiram o apetite, situações que fazem com que a nossa carne desapareça e comece então a aparecer os nossos ossos de tamanho sofrimento. Está falando de uma condição humana, de uma situação que o ser humano pode chegar por causa das suas dores de alma. Mas Eliú está dizendo a Jó o seguinte: olha, Jó, se você acolher em seu coração estas palavras de sabedoria, você não morrerá. Segundo Eliú, a pessoa que ouve a admoestação de Deus é uma pessoa que tem saúde espiritual, mas não somente saúde espiritual, é uma pessoa também que tem saúde física. A palavra do Senhor, o próprio Davi vai nos falar a respeito disso ao dizer que quando ele confessou o seu pecado diante de Deus, o Senhor restituiu a alegria da salvação em seu coração. O texto está dizendo que quando nós ouvimos e quando nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados e a nossa pequenez diante de Deus, nós somos resgatados da morte espiritual e até mesmo da morte física. Quantas pessoas em nossos dias que estão tão doentes, pessoas que estão tão desanimadas, pessoas que estão vivendo uma situação tão caótica que pensam em tirar a própria vida, por não acharem mais solução, por não encontrarem mais saída, por acharem que chegou o fim, que não tem mais ânimo. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto sagrado. Mas ao olharmos a palavra, nós vemos que Eliú, ele pede a Jó: olha, Jó, fale se puder, mas se você não tiver condições de exprimir diante de Deus tudo aquilo que você está sentindo, então se aquiete na presença do Senhor. E como diz o salmista: aquietai-vos, Jó, e sabei que eu sou Deus. Eu posso restaurar, eu posso renovar, eu posso trazer alívio, eu posso dar o refrigério necessário para a tua vida. Apenas se aquiete e ouça as palavras de sabedoria. Queridos, e o que isso tudo tem a ver conosco? Nós chegamos na lição moral e talvez você tenha olhado lá a lição do Celebrando a Recuperação e tenha pensado: mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha caminhada? O que eu vou compreender destas palavras?
Deus vê todas as coisas. Deus nos conhece intimamente e sabe quem nós somos. E não adianta nós nos escondermos. Mas nós precisamos agir com honestidade, porque muitas das nossas práticas e muitas das nossas ações afetaram a nossa vida, afetaram a nossa caminhada, e não somente afetaram a nossa vida, mas também afetaram a vida de outras pessoas. Quem sabe dos nossos filhos, quem sabe dos nossos pais, de amigos, de pessoas ao nosso redor, de irmãos em Cristo, que foram afetados por atitudes que nós tivemos. E quando nós temos a condição de fazer essa análise, esse inventário de maneira honesta, organizando esses pensamentos, isso então se torna uma ferramenta valiosa para que nós possamos organizar os nossos pensamentos e torná-los compreensíveis e acessíveis à luz da palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós praticamos no nosso passado, e eu não estou aqui falando em regressão. Prestem atenção, eu abomino isso. Não é de Deus, não é do Senhor. Isso é teoria humana, porque Jesus Cristo já cravou o nosso passado na cruz do Calvário, e é isso que vale para todos nós. Mas quando nós avaliamos o nosso passado, nós temos condições de não repetir os nossos erros no presente e nem repeti-los no futuro. E isso, numa palavra muito mais simples para nós entendermos, é maturidade cristã. Porque nós crescemos, porque nós amadurecemos. Gente, não é muito mais fácil nós apontarmos o erro dos outros? Quer ver marido e mulher? Né, Anderson? Fácil. Nós apontarmos o erro dos outros. Mas tu fez isso, mas tu fez aquilo. Mas eu reagi porque tu fez aquilo outro. Mas e aquela outra vez que tu fez? Não conta? E assim a gente vai... A síndrome de Adão, né? Que culpou a Deus pela mulher que não deu. Eu pequei, Senhor, mas foi a mulher que tu me deu. Por isso que eu pequei. E aí, nós começamos a apontar os erros dos outros. E por diversas vezes nós agimos como agiu Jó. E nós nos sentimos injustiçados. E nós começamos a ter aquela autopiedade de nós, dizendo assim: coitadinho de mim, eu não merecia isso, tanto sofrimento, tanta dor, o que eu fiz para merecer? E aí a gente vai vivendo nessa autopiedade. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque nós precisamos refletir sobre a responsabilidade do caos que muitas vezes nós geramos na nossa vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Muitas das circunstâncias que nós vivemos no dia a dia são consequências dos nossos próprios atos e não dos atos dos outros. Hoje eu estava conversando com o pastor Clay, como vocês conhecem, lá de Botucatu, e ele dizia o seguinte: ele sempre me pergunta: reverenda, como você está? E assim a gente compartilha, e ele me dizia o seguinte: Gislane, o maior mal do nosso século é que as pessoas estão extremamente doentes e elas não estão reconhecendo as próprias responsabilidades nas doenças que elas carregam sobre si. E é exatamente isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e muitas vezes nos perguntar: que responsabilidade eu tenho no caos que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade diante disso que eu estou vivenciando no
tomar gravata, vir bonitinho para o culto e está tudo certo. Mas e diante de Deus? E o nosso coração e o nosso íntimo? Sondas e me conheces, ó Senhor. Sabes quando me assento e também quando me levanto, quando eu durmo, quando me deito. Ele conhece a gente muito bem. E por que nós tentamos nos auto-enganar? Por que nós tentamos justificar assim como Jó? Mas eu não pequei, eu não errei, eu não fiz nada. E Deus está sendo injusto comigo. Eu estou padecendo injustamente. Queridos, quando nós fazemos essa autoanálise e nós olhamos para dentro de nós, olhamos para a nossa vida, para as nossas ações, para o nosso íntimo, nós então temos condições de perceber situações que foram prejudiciais à nossa vida. E dessa maneira, então, nós estamos dando a oportunidade de Deus mostrar a nós quais atitudes do nosso passado podem servir como ferramentas para produzir melhores resultados na nossa conduta, no presente e também no futuro. Aí talvez você esteja se pensando, pastor, você está falando de heresia, dando oportunidade a Deus. Deus não invade o coração de ninguém, não. O que diz a palavra? Eis que estou à porta e bato. Se alguém se interessar em abrir a porta, o que eu farei? Eu entrarei e cearei com ele. Isso implica também interesse pelas verdades do reino de Deus. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, eu lamento. Você vai ficar vivendo uma vida medíocre da maneira que você está vivendo. Agora, se você tem interesse em permitir que Deus, por intermédio de Cristo, o Espírito Santo, transforme o teu ser, coisas novas vão acontecer. Coisas grandes vão acontecer. Nós não podemos nos esquecer que quando nós temos a condição de dizer assim, Senhor, pequei contra ti, fiz o que era mal perante os teus olhos. Eu estou reconhecendo a minha condição e eu estou reconhecendo que somente Deus em Cristo Jesus pode me perdoar dos meus pecados, pode me lavar e pode também me purificar. Eu estou compreendendo de maneira clara que só Cristo tem poder para salvar. Queridos, uma coisa que nós não podemos esquecer diante disso, tudo que nós estamos meditando, é que não podemos esquecer que tudo o que nós vivemos lá no nosso passado já está aos pés da cruz. Quando nós olhamos Paulo falando aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se sente culpado, se você se sente condenado, é necessário você entender que não é o Espírito Santo de Deus que está te culpando ou te condenando. Só existe um acusador, e o acusador é o inimigo das nossas almas. É ele que está dizendo, mas lá no passado tu fez isso, mas lá naquela situação tu realizou aquilo. Não é a esposa dizendo para o marido assim, mas o Espírito de Deus me disse que tu fez aquilo. Isso é coisa do diabo, do inimigo. Porque Deus não condena ninguém. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer a redenção e nos trazer uma nova vida. O autoexame não é para trazer o sentimento de condenação, mas é justamente para nos fazer entender que em Cristo nós já somos libertos. Porque aquela vida lá atrás não é mais sua, não é mais minha, não é mais nossa. Porque aquela vida Cristo já cravou na cruz do Calvário. E conforme diz o profeta, os nossos pecados foram lançados nas profundezas
dos mares, e deles Deus não se lembra mais. Quem se lembra somos nós. Então nós temos que ter essa consciência. A palavra moral, honestidade, ela traz toda a verdade e ela vai separar homens de meninos. A vida cristã é para nos adultecer. Não é para nós ficarmos tomando leitinho. É para nós comermos alimentos sólidos. É para nós amadurecermos espiritualmente. E é necessária muita coragem para nós fazermos esse autoexame e sermos honestos conosco e honestos diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer na carta dele aos Efésios o seguinte, que nós precisamos nos despir do velho homem e assim sermos renovados no nosso modo de pensar. Crente Gabriela não entra no reino dos céus. Sabe qual é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Eu não vou mudar porque esse é meu jeito. A palavra de Deus diz que a partir de Cristo nós nos tornamos nova criatura. Tudo se fez novo. Se você continua do mesmo jeito, tem algo errado. Você precisa mudar. Você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós só conseguimos fazer isso quando nós nos lançamos aos pés de Jesus. E enquanto, queridos, nós não admitirmos estas verdades, nós continuaremos em negação. E nada na nossa vida vai ser transformado. Nada será mudado. O que é negação? É dizer que eu já estou pronto e que eu não preciso de mais nada. Mas dia a dia nós somos transformados de glória em glória. Porque se continuarmos assim, nós continuamos vestidos com as obras da carne, andando pelos nossos próprios caminhos. E a palavra de Deus diz que existem caminhos que ao homem são caminhos de morte. Deus, quando fala com o seu povo no passado, no livro de Deuteronômio, ele vai dizer: os céus e a terra hoje eu tomo por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Deus está dizendo o seguinte: escolhe, pois, a vida, para que vivas. É o seu poder de decisão. Poder que Deus dá a você de escolher entre viver uma vida plena, uma vida abundante, ou viver na morte. De viver uma vida abençoada, de viver uma vida próspera, ou viver uma vida amaldiçoada. E Deus está sendo enfático com o seu povo ao dizer: escolhe, pois, a vida. No verso 24, ele diz o seguinte: para aquele que quiser andar no caminho da sabedoria e deseja ouvir, ele vai dizer, então Deus terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Eu estou terminando. Queridos, Jesus Cristo, segundo Paulo, a carta de Timóteo, é aquele que deu-se a si mesmo para resgate de todos nós. Ele é o nosso remidor. Ele é o nosso resgatador. E eu quero dizer para você que não importa a condição que você se encontra no dia de hoje, apenas ouça as palavras de
pode haver trevas em nossos corações. E Jesus, Ele quer trazer luz às nossas vidas, porque Ele diz: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou aquele que te propõe a vida. A proposta do Evangelho é essa: Cristo quer hoje mesmo te libertar. Qual é a situação que você se encontra? Pastora, mas eu sou liberto, eu sou crente. Mas o que tem prendido a sua vida? O que tem impedido você de viver tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário? O que tem impedido você de viver essa vida plena, essa vida abundante, essa vida feliz? A qual o Evangelho nos revela? Problemas nós passamos, nos entristecemos, nos abatemos. Muitas vezes estamos a ponto de desvanecer. Mas Jesus é aquele que nos estende a mão, que nos toma pela nossa mão e nos levanta. Salmista, ele vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas quando nós temos Cristo em nossos corações, a alegria ela se renova a cada manhã. Nós passamos a olhar com um olhar de esperança. Nós passamos a olhar com um olhar diferente, crendo nas promessas de Deus para nós. Queridos, nós temos percebido que vivemos um tempo de muitas doenças. As pessoas estão adoecendo. Os consultórios de psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas estão em crescimento, porque as pessoas estão doentes emocionalmente falando. Esse período pós-pandemia tem trazido muitas situações que nós não vivenciamos lá atrás, mas que estamos vivenciando nos dias de hoje, reflexo daquilo que nós passamos, do nosso isolamento, dos medos, das frustrações, das perdas que nós tivemos. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos por vezes que essas doenças da alma têm provocado também doenças físicas. E às vezes nós estamos na loucura de procurar um médico para tratar de alergias, de limites, para tratar de situações que nosso corpo tem sido acometido. E temos nos esquecido de nos preocupar com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma. E isso precisa ser colocado aos pés de Cristo. Porque Cristo tem poder para salvar. Cristo tem poder para mudar. Cristo tem poder para libertar. E nós cremos sim, que por meio de Jesus nós podemos viver uma nova e plena vida. Nós podemos viver o diferente de Deus. Basta que nós compreendamos as palavras de sabedoria. Eu quero dizer a você, nós vemos pessoas muito doentes na Bíblia, com os mesmos sentimentos e situações que nós vivemos, mas quando essas pessoas se aproximaram de Deus, elas foram restauradas, elas foram curadas, elas tiveram suas vidas transformadas. E ele fala a Jó, você pode ter a sua vida rejuvenescida. Olhem só, ele vai dizer o seguinte: sua carne se rebustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus que lhe será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus. E este lhe restituirá a sua justiça. Deus pode, Deus faz, e Ele quer. A pergunta que eu faço a você: você quer?
Se você tem um desejo de ir lá, ver o seu lar restaurado, não responsabilize o outro. Pergunte a si mesmo, o que você pode fazer para mudar essa situação? O testemunho que o Júnior deu é muito verdadeiro. E aí eu lembro daquela canção que diz assim: a começar em mim, quebra o coração. É o nosso coração que precisa ser quebrado, para que aí então Deus possa causar uma transformação real, autêntica e verdadeira em nossas vidas. O que você quer para você? Essa resposta somente você pode dar. Se desprenda de tudo aquilo que te
de Deus.
Senhor nosso Deus, te damos graça por tão maravilhosa palavra que tu colocou aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Senhor, que nós possamos entender a tua sabedoria, entender os teus propósitos na nossa vida, que a nossa vida seja uma vida transparente diante de ti, que o teu sangue que nos lavou do pecado possa nos conduzir dia a dia no teu evangelho, na tua caminhada, sendo puro, sendo verdadeiro, justo diante deste mundo. Que a tua semelhança esteja em nossa face e que nós possamos sempre dar glória, louvor a ti, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Deus. Ao término desse culto que agora chega, que tu possa estar conosco na condução das nossas vidas, para os nossos lares, que durante toda a semana o teu Espírito Santo esteja nos dirigindo e mostrando o caminho da luz que devemos andar. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, depois da tua grande bênção sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, receber a bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.